Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 5 de abril de 2019, e o nosso tema hoje são os dons do Espírito. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, você já ouviu falar em dons dados por Deus? Quando uma pessoa, por exemplo, canta muito bem, alguém chega e diz: é Deus que te deu esse dom. Quando a pessoa, por exemplo, desenha muito bem e alguém diz: isso é um dom que Deus te deu. Ou quando a pessoa tem, por exemplo, uma grande habilidade na matemática, ou é um esportista muito bom naquilo que faz, normalmente as pessoas dizem que aquilo que ela faz muito bem é um dom que Deus deu para aquela pessoa. Mas será que é assim mesmo? Será que Deus escolhe algumas pessoas e fala: para você eu vou dar o dom do canto, para você eu vou dar o dom da fala, para você eu vou dar o dom do desenho? Será que é assim? Bom, na verdade, não. O que os próprios Espíritos nos ensinam é que as inúmeras e inúmeras reencarnações não podem ser vistas apenas como um processo de pagamento de dívida. Esse é um cuidado que nós temos que ter. Muita gente fala das vidas passadas, da reencarnação, como se fosse um processo exclusivamente para pagar dívidas das besteiras que nós fizemos no passado, mas não é assim. É claro que as dívidas existem, é claro que elas precisam ser pagas, mas a reencarnação também serve para o espírito se aperfeiçoar. Então, cada um de nós, ao encarnar, não vai apenas pagar as suas dívidas, também vai desenvolver aquilo que já possui, as nossas aptidões, os nossos talentos. Então, nós precisamos parar de ver a reencarnação como algo negativo e nos esforçarmos para enxergá-la de uma forma mais abrangente. Então, olha só que interessante. Quando a gente encontra uma pessoa que canta maravilhosamente bem, nunca fez aula de canto e canta afinadíssimo, deixa mesmo aquelas pessoas da área da música impressionada com a sua voz, com a sua afinação, a pergunta é: de onde veio isso? Será que Deus deu essa potencialidade para essa pessoa? Quando nós vemos, por exemplo, uma criança sem nunca ter frequentado escola de artes, de repente pega um papel, pega giz de cera, lápis de cor ou mesmo tinta e faz um desenho maravilhoso. E aquela criança então vai se tornar um adulto e de repente se revela um artista que fica conhecido internacionalmente. Será que foi Deus que deu então o dom da pintura para ela? Não. Isso é que é interessante dessa questão. Essas pessoas que têm esses dons já vêm desenvolvendo isso ao longo das muitas encarnações que elas tiveram. Então olha só que interessante, aquele cara que canta maravilhosamente bem, ele não começou a cantar da noite para o dia. A afinação da sua voz não é mero acaso das cordas vocais. Ele já vem, enquanto espírito, trabalhando essa questão do canto diversas e diversas vidas. E como ele optou por esse caminho, é algo que ele gosta, então ele vai se esforçando diariamente, ano a ano, vida após vida, até chegar no nível de excelência atual. Então a gente olha lá um cantor e fala: nossa, que voz, que dom, que afinação perfeita, mas quantas e quantas vidas trabalhando o canto ele já não deve ter vivido. Aquela pessoa que de repente se destaca em determinado esporte, consegue superar todo mundo, se torna um fenômeno mundial. Será que é a primeira vez que ele está fazendo isso? Será que ele já não vem há várias e várias encarnações trabalhando esse lado esportivo? Aquela pessoa que de repente tem uma facilidade para matemática, que se torna uma verdadeira calculadora humana.
Ela não aprendeu aquilo da noite para o dia. Ela já traz esse potencial no seu espírito, porque há várias e várias encarnações ela já trabalha isso. Então, quando a gente passa a enxergar a reencarnação não apenas como um processo de pagamento de dívida, mas também como forma do espírito se melhorar, e se melhorar em todos os sentidos, então a gente começa a compreender as diferenças entre as pessoas e por que algumas são tão boas naquilo que fazem, enquanto outras não. Olha só que interessante, como o conhecimento da espiritualidade alarga as nossas percepções. E detalhe, o mesmo também se dá em relação à mediunidade. Ora, quantas e quantas pessoas eu já não conversei que dizem assim: eu não entendo, eu sou uma pessoa dedicada, eu sou uma pessoa esforçada, eu faço tudo certinho. Quando eu estou no centro, quando eu estou no terreiro, a minha mediunidade é tão sutil, que eu fico me perguntando se eu realmente estou incorporado. E aí, de repente, chega aqui um menino, 18 anos de idade, e já de cara já incorpora, já perde a consciência, já faz um trabalho mediúnico maravilhoso, e eu aqui com todo o meu esforço, com todo o meu empenho, não consigo. Então olha só que interessante. Será, por exemplo, que um Zélio de Moraes veio pela primeira vez como médium e de repente já tem essa responsabilidade imensa nas costas e consegue edificar o trabalho que ele edificou? Será que um Chico Xavier com essa antena mediúnica simplesmente veio nessa encarnação para trabalhar como médium? Ou será que ele já deve ter vindo outras tantas encarnações, onde ele foi trabalhando a sua mediunidade até chegar a esse nível de excelência que ele deixou para toda a humanidade? Então, é isso que explica, inclusive, as diferenças de graus mediúnicos entre as pessoas. Sim, aquele que muitas vezes tem aquela mediunidade sutil, ele está começando a sua jornada. Não pode ser comparado, por exemplo, a um espírito que às vezes já veio 3, 4 encarnações como médium. Essa pessoa, naturalmente, vai ter uma mediunidade mais afiada, uma mediunidade mais apurada. Então, todos os dons, as aptidões do espírito, da arte, a matemática, a mediunidade, todas elas são passíveis de evolução, de melhoria, conforme o espírito vai trabalhando nas suas muitas encarnações. Não é Deus que escolhe os indivíduos para dar dons às pessoas. O que Deus deu a todos nós é a possibilidade de seguir por qualquer caminho, cabendo sempre a cada um de nós escolher os nossos caminhos e, escolhendo os nossos caminhos, fazer por onde. Eu vou dar aqui um exemplo. Por conta das reflexões que, diga-se, começou porque uma preta velha me pediu, vó Cambinda de Guiné, que me pediu para passar adiante aquilo que eu estava aprendendo. Então daí que veio as reflexões, e somada ainda a outra informação espiritual, quando uma entidade me disse que durante muitas vidas eu usei a minha voz para o mal e que agora eu deveria usá-la para o bem. Então daí que vem o canal, né? Por isso voz, por isso áudio, levando conhecimento. Então muita gente às vezes chega no canal, começa a ouvir as reflexões, se encantam com aquilo e frequentemente acham que eu já nasci sabendo das coisas. E ó, que matéria de espiritualidade, eu me considero ainda um aprendiz, porque sem dúvida, o que há ainda para ser descoberto ultrapassa em muito a capacidade de qualquer pessoa encarnada. Então muita gente às vezes se encanta com as reflexões e fala: nossa, mas de onde vem esse conhecimento? Ora, vem de 18 anos de estudos. Vem de centenas de livros lidos, dezenas e dezenas e dezenas de palestras ouvidas, vídeos assistidos e conversa com as entidades. O que eu tinha em mim era uma facilidade
nesse campo, que eu tenho a mais absoluta certeza que vem de outras vidas. Porque quando li o Livro dos Espíritos de Allan Kardec com 16 anos, eu não tive a impressão de que estava aprendendo algo novo, mas que estava recordando uma coisa que eu já conhecia. Então, para mim, o conhecimento na espiritualidade sempre fluiu com muita naturalidade, com muita facilidade, porque sem dúvida eu já venho trabalhando nesse caminho há muitas e muitas encarnações. Tanto é que é meu assunto favorito. E assim cada um de nós tem as suas potencialidades. E nós precisamos não apenas nos conhecer, mas também identificar essas potencialidades e trabalhá-las. Certa vez, um antigo chefe de trabalho me disse assim: eu quero um dia realizar o meu sonho de fazer gastronomia. E na hora eu achei engraçado aquilo, até ri, porque eu pensei que era uma piada, já que nunca na minha vida alguém tinha me dito que queria fazer gastronomia. E ele falou: não, eu estou falando sério. Ele trabalhava numa coisa que não tinha nada a ver com isso. E as pessoas depois me diziam que ele era um excelente cozinheiro, que a comida dele deixava todo mundo de queixo caído. Então, todos nós temos potencialidades. Nós temos que identificar essas potencialidades e ir trabalhando. E se hoje nós não somos tão bons assim em determinadas situações, em determinados setores, com o exercício constante e a perseverança, sem pressa, ao longo de algumas vidas, nós podemos nos tornar excelentes naquilo que fazemos. Então, Deus não distribui dons. O que Deus distribui a todos nós, igualmente, é a oportunidade de atingirmos o que quisermos atingir. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.